lendo aí que Mateus, capítulo número 6, a partir do versículo de número 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. E o versículo de número 33, que está aí mais à frente, capítulo 6, versículo de número 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vamos repetir esse último versículo juntamente comigo? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Os irmãos podem se sentar. Se nós fôssemos fazer essa oração, talvez a gente nem precisasse ler, né? Eu creio que todos os irmãos sabem de cor e salteado. E essa é a primeira oração que a gente aprende, né? Aqui a gente vê um modelo de como nós devemos orar. Né? E eu te convido a começar o seu ano de 2021, se você não tem essa prática, que você venha adotar para a sua vida de orar todos os dias. Nós precisamos falar com Deus todos os dias. Mas hoje, eu gostaria de falar sobre um aspecto específico dessa oração. Eu não quero falar sobre oração hoje, né, apesar de estar te incentivando aqui nesse início, mas eu queria falar sobre o reino de Deus, ou o reino dos céus. Uma frase dessa oração, ela fala: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E é sobre essa frase que eu queria falar essa noite. Nós poderíamos ficar aqui o projeto de vida todinho, falando sobre os aspectos dessa oração. Eu já li um livro inteiro sobre isso, sobre essa oração. Mas eu gostaria de falar sobre o reino de Deus. Em 2017, a primeira vez que a gente foi para o Segredos do Reino, 16, né? Em 2016, a gente conheceu uma conferência chamada Segredos do Reino. E nós tivemos a oportunidade de estar ali, o pastor Isaías e a pastora Janete foi com a gente. E eu e o pastor Magli, a gente sempre teve esse costume de ir a pelo menos uma grande conferência por ano, porque é uma forma da gente receber mais de Deus, da gente receber uma unção diferente, renovar, aprender, ver pessoas que a gente admira e que a gente se modela e espelha nelas. E aí nós tivemos a oportunidade de estar ali naquele evento com grandes pessoas, pessoas muito conhecidas na nação, e nós estivemos ali recebendo de Deus. E uma das orações que nós recebemos foi de um novo patamar nas nossas vidas. Né? Eu lembro, a pastora deve lembrar, eles chamaram os levitas ali na frente, todo mundo que fazia parte do ministério de louvor. E nós fomos ali na frente e a gente recebeu oração, ali juntamente com o ministério Trazendo a Arca, Ministério Aviva, Exla, tantas pessoas que passaram por ali. E para nós foi um privilégio muito grande estar ali naquele evento. No ano seguinte, nós fomos de novo. A irmã Glaucia esteve conosco, né, da segunda vez que nós fomos. E estava tudo agendado para a gente ir a terceira vez, mas o evento foi cancelado e o evento não aconteceu mais. A gente teve a oportunidade de estar em outras conferências, mas de todas as conferências que eu já fui, essas duas foram as que mais me impactaram, que mais trouxeram transformação para a minha vida. E o assunto principal era sobre o reino de Deus. Porque muitas vezes a gente pensa que o reino de Deus é o céu, está nos céus, e que nós só vamos ter acesso ao reino de Deus quando a gente for arrebatado ou quando a gente morrer e for para o céu. Quando a gente estiver ali junto com Deus, com Jesus. Eu vejo Jesus todos os dias, mas eu não estou querendo ir para lá agora, nesse momento, não estou planejando. Né? Mas eu descobri que o reino de Deus, ele é aqui na terra. E a primeira prova que eu quero te dar disso está aqui nessa oração, que fala: venha o teu reino. Não é Deus, eu vou ir te encontrar no seu reino, não. É venha o teu reino. Nós precisamos clamar por esse reino.
Nós precisamos ter acesso a esse reino, nós precisamos conhecer esse reino para que nós possamos viver esse reino. Viver nesse reino. Né? E o que é o reino? Mateus capítulo 6. Nós sabemos que nós precisamos buscar a Deus acima de todas as coisas e antes de todas as coisas. Que isso deve ser uma prioridade na nossa vida. Mas um outro versículo que está lá em 1 Coríntios 4:20 fala que o reino de Deus ele é poder. Eu procurei uma definição para o reino de Deus e todas as definições que eu encontrei falavam sobre poder, sobre autoridade. Sobre nós termos autoridade na vida que nós vivemos, em todas as áreas da vida que nós vivemos. E muitas vezes, mesmo sendo cristãos, mesmo conhecendo esse Deus, nós temos vivido vidas fracassadas, vidas baseadas no medo, vidas baseadas na tristeza, na depressão, na angústia, no rancor, na ingratidão. E nós temos tido tantos sentimentos que nós não deveríamos ter como participantes desse reino. Nós temos acesso a esse reino na medida que nós conhecemos o Senhor. À medida que nós nos tornamos nova criatura, que nós aceitamos ao Senhor Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós nos tornamos participantes desse reino. E como participantes desse reino, nós precisamos viver como herdeiros. Viver como filhos de Deus. Né? Em Marcos 9:1 fala que o reino de Deus é aqui. O reino de Deus ele é aqui nessa terra. Eu coloquei aqui muitas referências, nós não vamos conseguir ler todas, não vai dar tempo, mas eu quero mencionar para você, se você tiver curiosidade sobre isso, estude na sua casa, anote aí na sua Bíblia, escreve, rabisca, anote no papel e leia essas referências depois. Mas em Romanos 14:17 também fala assim que o reino de Deus ele não é comida nem bebida, mas ele é justiça, paz, alegria no Espírito. E por que nós não temos vivido isso? Por que nós não temos vivido essa justiça, essa paz, essa alegria? A Bíblia fala que Jesus nos dá uma paz que excede todo entendimento. Essa semana eu estava ouvindo uma música e ela fala sobre isso, sobre essa paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende. Às vezes quem te vê, quem vê a sua vida não entende. Como é que você está de pé? Como é que você consegue sorrir? E não entende, às vezes, por que você não anda sorrindo por aí todos os dias, não entende os problemas que você passa, não está vivendo a sua vida, não vive no seu casamento, não tem os seus filhos, não tem o seu trabalho, não tem o seu chefe, não vive a vida com você. E quantas vezes você vai conversar com pessoas e você vai contar problemas para as pessoas e as pessoas viram e falam assim, mas você não conhece a minha vida. Mas você não conhece o meu problema. Se eu contar a minha vida... Como é que é? O ditado, se eu contar... Se eu contar minha vida para o carroceiro, até o cavalo chora. Vocês já ouviram essa expressão? Quantas pessoas nós conhecemos assim? E hoje nós vemos crentes dizendo isso. Filhos de Deus, herdeiros, filhos do rei. Vivendo desprezados, tristes, angustiados. Nós vemos uma história semelhante a isso na Bíblia, que é a história de Mefibosete. Mefibosete era filho de Saul. Era filho de um rei. Mas depois que Saul morreu, depois que os filhos de Saul morreram, ele foi lançado para uma terra chamada Lodebar, que quer dizer terra que se chamava esquecimento. Aquela terra se chamava esquecimento. E ele ficou ali esquecido por muitos anos. Na fuga ali, quando o pai dele morreu, que ele foi fugir ali do palácio, ele teve uma queda, ele ficou deficiente. E ele foi lançado nessa terra de Lodebar. E ele ficou ali por muitos anos, até que Deus se lembrou dele através da vida de Davi. E Davi mandou trazer Mefibosete e fez com que ele se assentasse na mesa do rei. Deus quer te fazer sentar na mesa do rei. Se você se sente esquecido, se você se sente nessa terra, se você se sente desprezado, eu quero que você assuma a sua posição hoje como filho do rei. Como filho de Deus. Eu sou filha de Deus e eu mereço me assentar na mesa do rei. Que Deus possa fazer isso na minha vida, que você faça essa oração diante do Senhor, que você tome posse do reino que Jesus já conquistou para você. Né? Nós cantamos muitas vezes, às vezes até da boca para fora, que tudo que Jesus conquistou é direito nosso, é nossa herança. E por que nós não tomamos essa herança? Por que a gente vive uma vida medíocre? Uma vida de derrota, uma vida de tristeza? Não é isso que Deus tem para você.
E provavelmente, se você ainda está nessa vida, é porque você ainda não tomou posse da sua posição como filho do rei. Como que a gente pode viver essa vida? O primeiro passo para você viver uma vida no reino de Deus é você anunciar. Lá em 1 Pedro 2,9, fala que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Toda vez que você se sentir pequeno, que você se sentir fracassado, que você se sentir derrotado, lembre-se desse versículo, prega lá na parede da sua casa, coloca no seu espelho, na sua geladeira. Eu sou raça eleita, eu sou sacerdócio real, eu sou nação santa, eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus, você é de Deus. Você não é daquela pessoa que te feriu, você não é do seu pai, da sua mãe que te abandonou, você não é das pessoas que te desprezaram, daqueles amigos ou cônjuges, ou seja quem for que te traiu, que te decepcionou. Você não é dessas pessoas. Você não é daqueles que retrocedem. Você não é daqueles que olham para trás. A palavra de Deus, ela diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto a estar no reino de Deus. E quando a gente fala de mão no arado, a gente pensa que é só serviço, mas não é. A mão no arado também inclui o dia que você entrou nessa casa, que você levantou a sua mão e você disse que você aceitava o Senhor Jesus, que você entregou a sua vida para Ele. Não tem como você voltar atrás mais. Não tem como você olhar para trás mais. Não tem como, a sua vida não pode mais ser a mesma. Você não pode viver mais de acordo com os rudimentos que você vivia antes. Você não pode ter os mesmos comportamentos, você não pode ter as mesmas palavras, você não pode viver a mesma vida que você vivia antes. A Bíblia fala que nós somos embaixadores. Você sabe o que o embaixador faz? Ele representa um país. Ali em Brasília, nós temos as embaixadas ali de vários países, e cada embaixada dessa tem um representante, tem um embaixador. Você é um embaixador do céu, você representa o reino de Deus, você é um representante do céu. E a minha oração hoje é para que Deus venha te fortalecer e venha te mostrar essa verdade. Para que Deus venha que você venha se ver como Deus te vê, como embaixador do céu. E como embaixador do céu, como que você tem mostrado esse reino? A palavra do Senhor, ela fala que nós somos carta escrita e lida por todos os homens. Qual que é a carta que as pessoas conseguem ler em você? Qual é o evangelho que as pessoas leem através da sua vida, através da sua conduta, através do seu comportamento? Porque o evangelho, ele não deve ser só de palavras, mas ele tem a ver com uma mudança de vida, com uma transformação de vida. Quando a Bíblia fala de arrependimento, é mudança de conduta. Arrependimento é olhar para outra direção, é viver em outra direção. Tem muitas pessoas que estão dentro da casa de Deus, mas que ainda não se arrependeram. Ainda não mudaram de direção, que só tem remorso. Às vezes sente um pouco de tristeza ali pelo pecado, mas logo volta a fazer. Mas uma das características de Davi, a Bíblia fala que Davi, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus. E a principal característica que dá esse atributo a ele é o fato de que, quando ele pecava, ele se arrependia e ele não cometia mais aquele erro. Nós vemos a queda de Davi ali com Batseba, ele mata o marido de Batseba, mas ele se arrepende, ele ora ao Senhor, e dali para frente a vida dele muda. Ele não repete aquele pecado novamente. E quantas vezes nós estamos dentro da casa de Deus, nós somos filhos de Deus, e nós repetimos os mesmos pecados todos os dias. E nós repetimos as mesmas orações todos os dias. E nós repetimos a mesma vida medíocre que nós levamos todos os dias. A mesma vida que a gente levava antes, a gente continua levando. A gente vem à igreja, mas a gente não é transformado. A gente lê a palavra, mas a gente não é transformado. Esse não é um atributo de Deus para você. Lucas, capítulo de número 4, 43, diz que nós fomos enviados e comissionados para anunciar o reino de Deus. Nesse trecho, Jesus está falando isso. Por que ele foi enviado? Ele foi enviado para anunciar o reino de Deus. E mais à frente, lá em Lucas 9, fala que Deus nos deu autoridade para fazer o que ele fazia. Para anunciar o reino de Deus como ele anunciava. Fala do momento ali que ele reuniu os 12 discípulos e ele disse: anunciai o evangelho a toda criatura. Essa é a primeira comissão que Deus dá para você quando você entrega a sua vida para ele. Ide por todo mundo e anunciai o evangelho. Mesmo que você não precise usar palavras, mas que você anuncie o evangelho com a sua vida.
Que você anuncie o evangelho com tudo que você vive, por onde você passar. Lá em Gênesis 1, 26, fala que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Eu já falei isso aqui, mas eu gostaria de lembrar você ou falar para você que ainda não ouviu. A palavra imagem, ela quer dizer sombra. E aquele trecho quer dizer que aqueles animais que estavam ali poderiam olhar para Adão e falar assim, eu vi Adão, mas eu achei que era Deus, porque ele era uma sombra de Deus. Ele era a mesma coisa que vê Deus. As pessoas precisam olhar para você e falar assim, eu achei que fosse Deus. Eu achei que fosse Jesus. Dificilmente você vai ver um anjo andando na rua, você vai ver Jesus descendo do céu e abraçando uma pessoa, mas ele pode fazer isso através dos seus braços. Você não vai ver Jesus andando por essas ruas e anunciando o evangelho, mas você anda por essas ruas todos os dias anunciando o evangelho que está em você. Qual é o evangelho que você é? Qual é o evangelho que você tem anunciado? Essa palavra veio de encontro ao meu coração, porque eu olho, né, para algumas pessoas e elas têm tanta facilidade de falar de Deus, e a gente já falou aqui várias vezes sobre o Lauro, que ele é um evangelista nato. Por onde ele anda com a Bíblia dentro do carro, ele para no sinal, e ele, onde ele anda, ele está anunciando o evangelho. Eu vou confessar para os irmãos que eu tenho dificuldade, às vezes, de falar do amor de Deus. Mas as pessoas precisam ver isso. Talvez eu não fale tanto como deveria, mas as pessoas veem isso através da minha atitude. Eu e o Júnior, a gente estava fazendo uma mentoria sobre marketing digital. E uma das disciplinas que nós aprendemos ali falava sobre branding. Se você nunca ouviu falar essa palavra, ela quer dizer a sua imagem pessoal, que as pessoas veem em você. Eu fiz até uma atividade aqui com o Ministério de Louvor, que a gente falou para cada um mandar 3 coisas que você vê. Né? Por exemplo, quando você vê o pastor Magla, o que você lembra? Se você fosse definir ele em 3 palavras, quais palavras você usaria? Se você visse a pastora Janete, fosse definir ela em 3 palavras, quais palavras você usaria? Você não precisa me falar, mas eu gostaria que você pensasse a respeito. Quando as pessoas olham para você, quais são as 3 palavras que elas veem? Quais são as 3 palavras que as pessoas usam para definir você? E isso é muito importante, porque o nosso ministério, a nossa vida com Deus precisa estar entre essas 3 palavras. Entre as principais coisas que as pessoas veem em nós. Jesus precisa estar nessa imagem que as pessoas têm de nós, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Por mais que isso tenha sido perdido no momento que Adão pecou, que Eva pecou, isso foi restaurado com o sacrifício de Jesus. E nós não precisamos anular esse sacrifício. Toda vez que a gente pega, que a gente retorna à vida que a gente vivia antes, a gente anula o sacrifício de Cristo. Pare de fazer isso com a sua vida. Pare de anular, não despreze o sacrifício de Jesus por você. Volte. Tenha compromisso com o nome que você carrega. Você carrega o nome de cristão. A primeira vez que esse nome foi mencionado na Bíblia foi no livro de Atos, que nós fomos feitos cristãos. Cristãos quer dizer pequenos cristos. Nós somos pequenos cristos andando por essa terra. A nossa vida aqui é passageira. Não existe prazer nenhum no mundo que possa apagar a vida de Jesus que existe em você. Eu estava lendo um livro, e no livro falava sobre a forma de Deus de, às vezes, resolver problemas, resolver conflitos. E conta a história de um casal que participava de um seminário, e durante as férias, ali, entre um ano e outro de seminário, eles tiveram um relacionamento e a menina veio a engravidar. E aí, naquele momento, eles foram levados ali à liderança, e durante muita conversa, durante muitos questionamentos que foram feitos ali, o pastor questionou, falou, qual é o problema? O problema não era criança, o problema não era aquele casal, porque depois eles vieram a se casar, a criança nasceu, deu tudo certo, graças a Deus. Mas o problema não era a criança, o problema é o que levava eles a esquecer quem eles eram. O que te fez? Você sabia que estava errado? Eles responderam, sabia. Você sabia que não podia fazer isso? Sabia. Vocês sabiam que é proibido? Sabia. Sabia que está na norma aqui do seminário, que as pessoas não podem se relacionar enquanto estiverem aqui dentro? Sabia. Vocês sabem qual que é a punição disso? Sabemos. Qual que era a punição? Serem expulsos do seminário. E eles tinham consciência daquela punição, e eles chegaram ali naquele momento esperando a punição, esperando que eles fossem ser expulsos. Mas eles foram tratados. Em vez de ser punidos, eles foram tratados. E eles descobriram o verdadeiro problema.
Aquele rapaz, ele disse que cedeu à insistência, que ele não conseguiu resistir à insistência, com medo dela ficar brava com ele, enfim, ele começou a citar um monte de situações. Mas o que te faz esquecer quem você é? O que te faz desistir da aliança que você tem com Deus, a quebrar essa aliança? É isso que nós precisamos tratar. Porque, às vezes, quando nós pecamos, nós olhamos para a situação e nós falamos, não tem mais jeito para mim, vou continuar no pecado. Ou então a gente vem aqui, chora, mas no outro dia faz a mesma coisa, porque a gente fala que o pecado é maior do que nós. Mas isso não é verdade, isso é uma mentira do diabo. Porque sabe qual que é a verdade de Deus sobre isso? O pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não terá domínio sobre vós. E você precisa exercer essa autoridade. Toda vez que que o pecado acontecer na sua vida, ele vai ser um acidente, ele não vai ser uma prática. Ele vai ser um acidente, ele não vai ser algo corriqueiro que você faz todos os dias. Que é maior do que as suas forças. Nada pode ser maior do que a força de Deus dentro de você. Em segundo lugar, a primeira forma de nós vivermos o reino é anunciando, com as nossas palavras ou com a nossa vida. O segundo ponto, a segunda forma da gente viver o reino de Deus é tomando esse reino por força. Abra sua Bíblia em Lucas 16:16. Eu gostaria de ler esse texto que diz assim, Lucas 16:16. Fala sobre a autoridade da lei. O texto, eu não vou ler o texto todo, mas o texto começa falando sobre os fariseus. Os fariseus eram estudiosos da lei, que foram muito confrontados por Jesus, porque eles não viviam aquilo que eles pregavam. Porque eles não viviam aquilo que eles condenavam. Tanto é que eles levam uma mulher ali, você deve lembrar da história, que eles levam uma mulher ali na presença de Deus para ela ser apedrejada porque ela tinha sido pega em adultério, em flagrante. E aí o que Jesus fala? Atire a primeira pedra que não tiver pecado. E nenhum daqueles fariseus tiveram coragem de atirar uma pedra naquela mulher. No versículo 16 aí diz assim, a lei e os profetas duraram até João, desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. O reino de Deus não é automático. A sua salvação, ela é automática, seu nome está escrito lá no livro da vida. Mas o reino de Deus, você viver o reino de Deus aqui na terra não é automático. O reino de Deus, ele precisa ser tomado por força. E essa força, aqui, quando a gente vai ler o texto, quando a gente vai estudar sobre isso, fala sobre uma batalha, uma luta, sabe? Uma batalha travada. Para você que sente a sua vida travada em alguma área, meu irmão, você precisa lutar. Você precisa se levantar. Se existe alguma área travada na sua vida, você precisa levantar em relação a isso. Você vai falar, peraí, tem alguma coisa errada, o que eu preciso fazer? Porque a nossa reação, na maioria das vezes, é culpar as outras pessoas, é falar que você é vítima da sua infância, da sua família, do lugar que você vive, vítima da sociedade, vítima de tantas coisas. Mas ninguém conhece meu passado. Mas você não sabe o que eu vivi. Mas você não sabe o que eu passei. Nós precisamos sair dessa posição de vítima, porque agora nós somos filhos do rei. Nós não somos vítimas. Tudo que nos acontece é de Deus. Nós cantamos aqui que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A sua vida precisa ser para Deus. A sua vida não pode mais ser para você. O apóstolo Paulo fala que aquilo que eu não quero fazer, eu faço, mas aquilo que eu quero, eu não faço. Mas eu morri para os meus pecados. Quando eu conheci Jesus, eu morri para os meus pecados e eu renasci para uma nova vida. Nós precisamos renascer em Cristo. Nós precisamos viver essa verdade todos os dias. Morrer para os nossos pecados, morrer para as nossas vontades. Em Jeremias 29:11 fala que a vontade de Deus é muito maior que a nossa. Que os pensamentos de Deus são muito mais elevados que os nossos. Por que você insiste em viver a sua vontade? Por que a gente insiste tanto em fazer o que nós queremos? Se a gente sabe que a vontade de Deus é muito melhor, que a vontade de Deus é muito maior. Peça para Deus te mostrar aquilo que você precisa renunciar. Peça para Deus te mostrar aquilo que você precisa deixar. E a sua vida, ela precisa ser para Deus. E isso nos leva ao terceiro aspecto. A terceira forma de nós vivermos o reino de Deus é morrendo para você mesmo. Você tem que morrer. Toda semente, para ela nascer, ela precisa morrer. Enquanto você estiver vivo, não vai nascer nada de você. Quem vive em você é o Senhor. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A sua vontade não pode ser maior do que a vontade de Deus. Toda a vida, desde pequena, eu sempre tive uma convicção muito forte
de quem eu era, do que Deus tinha para mim, do que Deus queria para mim. Muitas vezes, assim, eu deixei de me envolver com muita coisa, eu nunca fui do mundo, né? Meu pai não deixava eu fazer um monte de coisa. Mas eu sou muito grata, porque eu vejo como isso me protegeu. Eu casei muito nova, e eu também sou grata a Deus por isso, eu nunca me arrependi. Eu me casei aos 17 anos, e eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu. Eu fui embora daqui, eu não fui sozinha. Deus preparou alguém para que fosse comigo. E isso era um medo que eu tinha, que meu pai tinha também, de que eu fosse embora daqui sozinha. Ele falava que não ia deixar. E eu sempre tive uma convicção muito forte de quem eu era e de quem Deus era. Você precisa ter essa convicção. Isso fala de fé. Fé é a certeza de coisas que não se esperam, de coisas que não se veem. A sua convicção, a sua fé, ela não pode... Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Nós cantamos aqui muitas vezes que a nossa fé não está firmada naquilo que Deus pode fazer. As músicas falam muito comigo, mas nós precisamos morrer. Essa é a verdade. Que nós precisamos morrer. Nós precisamos abrir mão da nossa vontade. Eu já tive que fazer isso algumas vezes. Né? Como a pastora falou ontem, às vezes vem a gente aqui, mas não sabe do processo, de quantas coisas a gente já fez, de quantas coisas a gente já teve que abrir mão, de quantas coisas a gente teve que deixar, de quantas coisas a gente teve que abandonar e olhar para a situação e falar, isso não é para mim, porque eu sou filho do rei, isso não faz parte de uma vida no reino. E por último, vivendo como herdeiro. Em Lucas 17, 21, diz que o reino de Deus está dentro de você. Ele está disponível para você o tempo todo. É só você ir pegar. Você precisa lutar por ele. Você precisa buscar esse reino. Você precisa buscar ansiosamente esse reino todos os dias para que você esteja nele. Ele está dentro de você. Existe um potencial dentro de você, mas esse potencial ele precisa ser libertado. É como se fosse aquele interruptor ali que liga a luz. Existe algo que precisa ser ligado em você. Existe algo que precisa ser destravado em você. Existe algo que precisa ser, uma chave que precisa ser virada dentro de você para que você possa viver esse reino. Em Lucas 22, 29 fala que nós somos destinados. Fala de domínio, que existe um domínio sobre as nossas vidas. Você precisa deixar Deus dominar sobre você. Em Gálatas 5, 22 fala sobre o fruto do Espírito. E para mim o mais difícil deles é o domínio próprio. Quem concorda comigo? É muito difícil. É muito difícil. Esses dias nós passamos por uma situação e eu olhei para o Júnior e falei assim, se fosse há 10 anos atrás, ele falou, Deus me livre, queria nem estar perto de você. Porque com certeza eu estaria falando um monte de coisa que eu não devia. E eu fiquei calada. E Deus me deu essa unção de ficar calada. Amém, né, irmão? Glória a Deus por isso. Várias situações que eu passei. Eu lembro de uma vez que a gente sofreu um acidente. E aí foi um engavetamento, 3 carros bateram, a gente estava no meio, nosso carro rodou, a gente caiu na ribanceira. E todo mundo saiu do carro, saiu correndo. E eu fiquei sentada lá dentro do carro. Gente, não tinha quem me tirava de dentro daquele carro. Eu sentei lá e fiquei... Não aconteceu nada com ninguém, foi um grande livramento que Deus deu. Mas eu travei. No dia que a Antonella passou mal, Deus me deu essa unção de ficar muda. O Júnior olhava para mim e falava assim, fala alguma coisa. Ela foi para UTI em Goiânia e eu estava ali calada. Em momento nenhum eu desesperei. Se você me perguntar, eu só tenho uma explicação para isso. A paz que excede todo entendimento. Depois que passou tudo, a doutora Mônica, que me atendeu ali no hospital municipal, ela falou para mim e falou assim, eu nunca vi isso na minha vida. Eu falei, o quê? Ela falou assim, minha filha, pai e mãe, que vê filho convulsionando, ficar quieto do jeito que vocês ficaram, vocês são tranquilos demais, eu nunca vi isso na minha vida. Você vê sua filha do jeito que você viu, e você ficar tranquila? Como assim? A hora que falou que a Antonella ia ter que ir de ambulância para Goiânia, eu falei, tá bom, eu vou com ela. Como assim? Você não vai desesperar? Não. Eu não vou desesperar. Outro dia, nós quase sofremos um acidente ali na estrada, também naquela subida ali de Corumbá, bem em frente à cachoeira. A gente estava carregando uma carretinha, a carretinha atravessou no meio da estrada e descendo o carro, era um feriado, subindo o carro, 300 carros ali e a carretinha atravessada. O que eu fiz? Nada, fiquei tranquilo, fiquei esperando resolver. A paz que excede todo entendimento. Semana passada nós fomos viajar, a gente parou ali em Cocalzinho, no posto. Foi essa situação que eu falei para ele, que se fosse 10 anos atrás eu ia estar descabelando. E o carro apagou e simplesmente não queria ligar. O que eu fiz? Fui lanchar.
Eu vou lanchar, vou esperar o socorro. A gordinha da lancheira, né? Vai comer. Vai pegar comida, meu filho. Lanchei 3 vezes enquanto nós ficamos lá. Foi 3 lanchinhos. Enquanto a gente ficou lá esperando o socorro. Foi 3 lanches. Como que você fica quando alguma coisa te acontece? Hã? O resultado da calma? O resultado da calma está aí fora. Meu carro novo. Resultado da tranquilidade. Talvez se o carro não tivesse estragado, não tinha trocado, né? Eu lembro uma vez de outro acidente, vou contar outra situação. Eu estava grávida da Valentina de 6 meses. E a gente estava indo daqui para Rio Verde, eu morava lá ainda. Gente, tinha tanta coisa no carro. Vocês estão entendendo. Eu tinha comprado um monte de coisa do enxoval dela aqui. Minha mãe tinha dado um monte de coisa para ela. Gente, tinha até espelho dentro do carro. Vocês estão entendendo o tanto de coisa que tinha naquele carro. O banco de trás estava cheinho, o porta-mala estava cheinho. E aí a gente foi chegando ali em Goiânia, eu comecei a reclamar que o cinto estava apertando minha barriga estava doendo. E eu, Jun, tira o cinto. Eu falei, não vou tirar. Ele falou, tira o cinto. Eu falei, não vou tirar, vou aguentar aqui um pouquinho. Aí a gente parou num posto. Na hora que a gente saiu do posto, meu celular caiu no chão e eu tirei o cinto para poder pegar o celular. Na hora que eu tirei o cinto, veio um carro e bateu com tudo atrás. Meu carro deu perda total. Bateu com tudo, com força, atrás. E a única coisa que eu fiz foi pôr a mão para frente assim. Eu não fui para frente. O Júnior bateu o peito no volante. Eu tinha baixado para pegar o celular, do jeito que eu levantei, eu só levei o braço assim e segurei. E aconteceu a mesma situação de agora. Foi isso que causou a gente trocar de carro. E eu tinha pedido para Deus para a gente trocar de carro justamente naquele mês. Não precisava de um acidente assim, né? Jesus, eu precisava, né? Se Deus permitiu é porque precisava. Mas eu vi o livramento de Deus. Naquele momento, eu vi o livramento de Deus. Todas as situações que acontecem na sua vida é por Ele, para Ele, vem dEle. Tudo, seja de bom ou seja de ruim. Jó, com tudo que ele passou, ele só virou para Deus e falou assim, o bem de Deus eu aceito, não vou aceitar o mal. E no final de tudo, ele vira para Deus que antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Seja grata a Deus pelas lutas que você passa, porque elas vão te aproximar de Deus, elas vão te fazer ver Deus melhor. Elas vão te fazer ver o agir de Deus na sua vida. Agradeça. Não se desespere. Não reclame. Sabe? Não culpe outras pessoas. Ninguém tem culpa, irmão, do que acontece com você. Tudo vem de Deus. Todos sabem aí a história do meu pai. Meu pai morreu assassinado. Gente, eu nunca quis nem saber quem foi. Nunca quis saber. Ah, já foi solto, não pagou. E daí, gente? Não paga. Não paga. Não tem nada que paga. Nada. Não me interessa. Não precisa. Sabe qual que foi o meu problema? Por que Deus permitiu? Foi o não de Deus que eu escutei quando isso aconteceu. Esse foi o problema. Eu fiquei 1 ano sem orar, eu fiquei 1 ano sem falar com Deus e eu chorava todos os dias. E eu perguntava, a única coisa que eu perguntava para Deus, eu falei assim, eu não vou orar, eu não quero falar com Deus. A única coisa que eu falava era, por quê? E sabe o que Deus me falou ao final desse 1 ano? Deus virou para mim e falou assim, por que o pai de todo mundo pode morrer, o seu não? Por que todo mundo pode sofrer, você não? Por que todo mundo pode passar por dor, você não? Deus não tem filhos prediletos. Todos nós, cada um de nós tem a sua dor. E Deus sabe cada dor que você pode suportar. Deus sabe cada dor que você precisa passar. Aceite o não de Deus na sua vida. É difícil. Eu não vou falar para vocês que é fácil. Faz 12 anos e ainda é difícil para mim falar sobre isso. Talvez um dia eu fale mais. Mas aceite o não de Deus também. Em vez de você dizer, mas foi ele que fez isso, foi ele que fez aquilo, é a igreja que não me apoia, é o pastor que não vai na minha casa, é a pastora que não ora por mim. Um dia alguém virou para mim e falou assim, se meu casamento acabar, a culpa vai ser sua. Ô, irmão, essa culpa eu não carrego. Essa culpa eu não carrego. Deus sabe o que você precisa passar, o que você consegue passar e aonde você precisa vencer. A Bíblia fala que quem olha para trás não está apto. Olhe para frente. Tem 3 coisas que você precisa ter convicção. Eu queria encerrar com isso. De quem Deus é, de quem você é
e de qual é o seu destino. Você é filho de Deus. Deus é o seu pai, o seu rei, o seu Senhor. A primeira palavra mencionada sobre Deus na Bíblia trata Deus como Yahvé. E Yahvé quer dizer dominador sobre todas as coisas. Permita que Deus seja Yahvé na sua vida. Em todas as áreas da sua vida, existem 4 áreas de domínio. Deus domina pessoas, Deus domina famílias, Deus domina igrejas, Deus domina os governos civis. Permita que cada um desses domínios seja governado por Deus na sua vida. Tudo isso é governado por Deus. Deus não perdeu o controle. Independente do que você passe, do que você fale, do que você viva, do que você consiga vencer ou não, Deus nunca perde o controle. Permita que Ele controle a sua vida, que Ele controle o seu coração, que Ele controle os seus sentimentos, que Ele controle as suas vontades. Que a sua vontade seja a vontade dEle. Não faça como o filho pródigo. Vocês conhecem a história do filho pródigo também, de que ele deixou a casa do seu pai, pegou a herança e foi viver. E ali naquele momento, quando ele estava comendo as bolotas, ali onde ele estava trabalhando, ele falou assim: quando eu estava na casa do meu pai eu tinha tudo, eu vou voltar para lá. Na casa do seu pai você tem tudo. Você tem, às vezes você não tem o que você deseja, mas você tem tudo que você precisa. E aquilo que você ainda não tem, busque em Deus. Deus, Ele é o nosso Pai. Ele não coloca nada na sua vista para você olhar e ficar com vontade se Ele não for te dar. Você tem coragem de fazer isso com seu filho? Você tem coragem de fazer isso com seu filho? Colocar uma coisa na frente e ele falar assim: nossa, eu queria essa bicicleta. Ah, papai não vai te dar não, olha pro outro lado. Você acha que Deus vai fazer isso com você? A Bíblia fala que Deus faz muito mais do que o nosso pai terreno possa fazer. Ele é muito maior do que todas as coisas. Mas você precisa deixar que Ele governe a sua vida. Que Ele governe os seus pensamentos. Que Ele governe as suas vontades. Que Ele governe tudo na sua vida. Não mude o caminho, não pegue atalhos. Não desista da promessa que Deus colocou na sua vida. Quantas pessoas têm promessas perdidas? Abrem mão da promessa. Abrem mão de coisas que ouviram, de sonhos que alimentaram ali na presença de Deus. Não abra mão daquilo que Deus projetou para você. Não retarde mais as promessas de Deus na sua vida. Às vezes a gente não pode impedir o agir de Deus, mas a gente pode retardar. Não faça isso. As pessoas estão te vendo. Se as pessoas estão te vendo, imagine Deus, gente. Imagine Deus. Deus não te abandonou.